Hello, class. How are you? Fine. Are you fine? Yes, I'm fine too. Thanks. Welcome to my house. You are already from home. Yes, bem-vindos à minha casa. Vocês já são de casa. Yes, that's okay. Vamos começar a aula de hoje? Let's begin. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui a correção de dois exercícios. Primeiro, nós vamos falar sobre nationalities and countries. Acho que eu inverti. Countries and nationalities, ok? E depois iremos falar sobre a correção daquelas questões que eu passei sobre a prim and o sam, ok? Então, sem lenga, vamos lá. Muito bem, gostei desse negócio sem lega, né? Que o pessoal fala dos youtubers, né? Eles costumam falar isso quando fazem tutoriais. Dá para aprender esse negócio, acho bem legal. Vamos lá. Deixa eu aqui compartilhar. Então, sem lega, assim, vamos lá. Opa, coloquei a página errada, viu? Me empolguei aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. Então, deixa eu ver, compartilhar. Eu acho que é aqui. Achei. Yes. Acho que todos estão vendo, né? Muito bem. Vamos aqui, eu vou ampliar a minha imagem. Beleza? Ok. Então, vamos começar. Countries and nationalities, ou seja, países e nacionalidades. Exercise, muito bem, exercício. Read and complete the chart, ou seja, leia e complete o gráfico, ou a carta, né? Chart pode também ser chamado de carta, embora nós conheçamos a palavra carta como letter. Letter, no entanto, pode também termos aqui o sinônimo de chart. Yes? Very good. Lembrando que toda palavra que começa com CH na língua inglesa, utilizamos, começa ou termina, né? Esse CH nós colocamos chart, church, ok? Very good. Então vamos lá. Dear, dear significa querido ou querida. Aí eu vou colocar your name, é o seu nome, né? Então, dear Roberto, ou seja, querido Roberto. Se eu colocasse Larissa, dear Larissa, querida Larissa. Então, quando a gente usa my dear, significa meu querido, minha querida. Ok? Vamos lembrar que na língua inglesa, o adjetivo ele é uniforme. Ele serve para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Ao contrário da língua portuguesa, que é biforme, né? Por exemplo, o adjetivo querido no masculino pode ser querida no feminino. Isso implica na mudança da desinência de gênero, do o para o a, ok? Já na língua inglesa não tem isso. Bom, continuando. Dear Roberto, aí vou continuar. Welcome to the Friends Club. It's for English learners and friends around the world. Martina, Pep, Kate, Dania, Mary, Paul, and Bernd are members of the club. Martina is from Italy. She's 12. Pep is Spanish. He's 9. Kate and Mary are twins from Great Britain. They are 13 years old. Dunia is from Russia. She's 10. Paul is French and he's 11. Bernd is from Germany and he is 8 years old. How old are you? Muito bem. Então aqui, welcome to the Friends Club. Bem-vindos, né, ao Clube dos Amigos. Muito bem. Aí nós temos aqui vamos dizer aqui, os participantes deste clube, né? Quem está no clube, né? Vamos dizer aqui, os membros do clube, ok? Tanto é que está dizendo, ó, lá na terceira linha, Martina, Pepe, Kate, Dania, Mary, Paul and Bernd are members of the club. Ou seja, eles são membros deste clube, né, do clube.
Muito bem. Aí está falando sobre cada um, de onde cada um vem, né, o seu país de origem, e está falando também sua idade. Aí, no final, nós temos, eu esqueci de colocar, ó, how old are you? Qual é a sua idade? Né? Quantos anos você tem? Enjoy the club. O que significa enjoy? Enjoy significa aproveite. Aproveite o clube. No caso aqui, Laura. Né? Laura que, né, no caso, está emitindo aqui essa... acho que é para Laura, né? O convite foi feito a Laura, ok? Muito bem. Então, vamos aqui aos exercícios. Observe que nós temos aqui 4 colunas. Name, age, country, nationality. Observe que o nome de cada um, o que eu fiz? Coloquei colorido, já para indicar. Age, que é a idade. Country, país. Nationality, nacionalidade. Ok? Então, vamos lá. Comecei com a Martina. Observem que eu coloquei de red. Martina tem 12 years old. De onde ela vem? De qual país? Italy. Então, nationality, Italian. Muito bem. Pepe, quantos anos tem? Age, 9. Country, Spain. Observem a pronúncia. Spain. Nationality, Spanish. Yes, ela é espanhola, enquanto a Martina é italiana. Muito bem. Kate, observe que eu coloquei de blue, né, enquanto Pep está de green, light green. Kate, então a Kate tem 13 e ela vem de qual país? Britain, 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 né, Britânia. E ela fala Brit, ou seja, britânico. Não, ela não fala britânico, né? Brit, no caso aqui, é a nacionalidade dela. Então, ela é britânica, ok? Very good. Quando a gente fala nationality, significa nacionalidade, não significa que ela fala isso. Porque ela fala, a Kate e a Mary, elas são twins, ou seja, elas são gêmeas. Então, elas falam que língua? Elas falam English. English. Elas falam inglês. Só que elas são de qual nacionalidade? Brit, ok? Ou seja, britânicas. Dânia tem quantos anos? Age 10. 10 anos. Country, país, Russia. Yes. Então, se ela vem da Rússia, que é a Rússia, nationality, a nacionalidade dela é Russian. Ok? Mary. Já falei que a Mary, ela é twin, ou seja, ela é gêmea. Ela e quem? Kate. Mary and Kate. Então, a Mary, ela tem 13 years old. Yes. Country, Britain. Nationality, Brit. Ok? Paul. Paul. Age, 11. Country, France. France significa França. E francês, nationality, nós falamos French. Olha a diferença. France, olha esse C, France, country, nationality, French, French, ok? French. Olha o CH, French. Band, 8 years old. Então, o Bernd tem 8 anos. 8. Country, German. Ou seja, ele é alemão. Nationality, Germany. Yes. Então, German, country. Alemanha, German. German, Alemanha. Germany, alemão. Ok? Muito bem. E aqui
Eu sou o mais velho do clube, observe. Tio Roberto, name, né? Age, 41. Muito bem, eu posso falar 41 ou 41. Né? A linguagem mais espontânea, né? Que a gente tem o hábito de trabalhar com o inglês americano, a gente fala 41. Yes. Country, Brazilian. Country. Opa, peraí, eu errei aqui. Peraí, só um momentinho, gente. Isso aqui não está certo, não. Ó, fazendo assim em cima da hora. Ó, country, Brasil. Agora sim. Yes. Então, country, de onde eu venho? Brasil, nationality, Brazilian. Yes, Brazilian. Não esqueçam, não é Brasil que nós falamos, é Brasil. A força está no zil. Brasil. Né? Brasil, não, tá? Porque a nossa tendência é puxar as palavras para a proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica. Tá? Então, tomem cuidado com isso na língua inglesa. Então, temos que ficar bem atentos à pronúncia de algumas palavras. Então, fica Brasil, Brazilian, Brazilian, ok? Muito bem, então aqui nós falamos sobre todos os participantes, todos os members do clube, ok? Do clube. E eu também estou agregado agora ao clube, yes? Eu sou aqui o mais velho. Thank you. Muito bem, pessoal, então a correção desta folhinha já foi feita. Quem fez, veja aí com atenção se acertou ou errou. Caso tenha acertado, congratulations, yes. E vamos lá para a outra folhinha? Yes, vou compartilhar aqui, deixa eu abrir. Ó, aqui, here. Agora eu venho para cá. Bom, peraí, houve algum problema aqui. Vou novamente. Aqui, here. Bom, nós já lemos o texto da Prim and Sam, ou seja, sabemos quem eles são. Então, vamos, já fiz as respostas, hein? Para nos facilitar. Vamos lá. Number 1. Answer pede o seguinte na number 1. Answer significa responda. Number 1. Where is Prim from? Ou seja, where is Prim from? De onde a Prim vem? Né? Qual é a origem dela? Resposta: She is from the United States. Observem que eu coloquei she is from. A pergunta é, where is Prim from? Não é Prim que está respondendo, sou eu. Então, deixa eu colocar uma caneta aqui. Ó, observem que she, quem é? Ela. Então, a minha resposta, corretamente, deve estar na terceira pessoa. Eu devo falar sobre ela. Não é Prim que está respondendo, ok? Sou eu, Roberto. Então, tudo eu vou ter que colocar a respeito dela, caso seja a Prim, e dele, caso seja o Sam, ok? Então, eu coloquei she is from the United States. Ela vem de onde? Dos Estados Unidos. E eu sei que ela é um personal pronoun, um subject pronoun, um pronome com a função de sujeito, que é o she, que fala sobre ela. Number 2, how old is she? Então, qual é a idade dela? Aí eu coloquei, já que eu estou falando dela, she is 11 years old. She is 11 years old. Ela tem quantos anos? 11 anos. Não é isso, gente? Olha só. Ela tem 11 anos. Ó, está no texto. Ó. I'm 11 years old. And I'm from the United States. Então, aqui eu sei a idade dela. Quem pesquisou, né, viu direitinho a idade dela, a idade do Sam, o que eles gostam, ok? Number 3. Deixa eu apagar isso aqui. Para não ficar borrado, né? Number 3. Is the second video under her channel? Ou seja, é o segundo vídeo, né,
dela, do canal dela? Sim ou não? É o segundo? Second significa segundo. No. It's first, né? É o primeiro. Eu tenho que colocar aqui, tá vendo? A construção tem que ter sentido. Então eu tenho que colocar, agora sim, ó. No, it's the first, ou seja, é o primeiro, ok? Então a informação, a questão não procede com a resposta. Não é o second, é o primeiro, first. Yes. Number 4, what are the 3 facts about her? Ou seja, quais são os 3 fatos sobre ela? Ela falou, ela mencionou 3 fatos importantes sobre ela. Quais são? Então, her favorite color is yellow. Yellow. Então, olha só. Her, né? O que significa her? Eu vou abrir aqui, ó. Isso aqui a gente vai ver mais à frente. Ó, her significa dela, né? É um possessive adjective. Yes? Isso a gente vai ver mais à frente. Possessive adjective, ok? Her significa ela, she, né? Tudo que é dela. Então, a cor favorita dela, qual é? Yellow, amarelo. Her favorite color is yellow. Muito bem. Segundo, second, fact. Qual é o segundo fato? She has 2 dogs. Olha só aqui interessante. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, deixa eu. Eu quero achar aquele lápis. É tão difícil achar aquele lápis, sabe, gente? Aí eu tenho que sair daqui. Ó. Aqui, ó, de novo. Ó. Ó. She has. Por que eu coloquei she has? Has vem do verbo to have. O que acontece aqui? Se has vem do verbo to have, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. He, she, it. No simple present, eles sempre serão has. Por exemplo, I have, eu tenho. You have, você tem. Agora, quando nós, da forma afirmativa, usarmos he, she, it, vamos utilizar o has. Os demais serão have, ok? Então, fiquemos atentos a esse detalhe. Aí, olha lá o que eu coloquei. She has 2 dogs. Ou seja, ela tem quantos cachorros? 2. Muito bem. Vou apagar aqui, ok? Vamos lá. E o terceiro fato. And she loves gymnastics. Observem aqui comigo o seguinte. Eu também fiz o seguinte, ó. She loves. Por que eu fiz isso? Observe que she loves vem do verbo to love, amar. E por que eu coloco isso aqui, ó? I love, you love, we love, they love. Todos eles são love, com exceção do she, do he, do she e do it. Estamos falando sobre verbos no simple present. O que isso significa? Estes verbos que se encontram no simple present, ou seja, os regular verbs, os verbos regulares, todas as vezes que nós utilizarmos os verbos regulares, haverá um acréscimo do S ou de alguma outra letra. Né? Em alguma aula, em algum momento, eu vou falar sobre isso com vocês. Ok? Então, observem que pelo fato de eu ter colocado aqui, ó,
She loves, aqui onde eu estou passando, ó, é ela. Então, o que, que acontece? É ela. Isto faz com que haja um acréscimo do S. Tá? Todos os verbos regulares na língua inglesa sofrerão uma mudança na terceira pessoa. He, she, it, ou seja, na forma afirmativa. Porque na forma negativa volta ao normal, basta nós colocarmos o doesn't, né, para indicar a negação. Ok? Yes. Muito bem, vou apagar aqui para não ficar borrado. Então, eu falei aqui sobre os 3 fatos importantes. Vou ler agora na íntegra. Her favorite color is yellow. She has 2 dogs and she loves gymnastics. Ok. Number 5. Who are Rock and Bella? Quem são Rock e Bella? Eu coloquei como resposta her dogs, ou seja, cachorros dela, os cachorros dela, ok? Então, her dogs, ok? Muito bem. Seus cachorros, tá? A resposta está assim, seus cachorros, tá? Vamos lá. 6. Where is Sam from? Ou seja, de onde o Sam vem. De onde o Sam vem, qual o país de origem dele, eu coloquei he is from Australia. Australia, olha, Australia, ok? He is from Australia, ou seja, ele vem da Austrália. Number 7, how old is he? Quantos anos ele tem? He is 12 years old. Ele tem quantos anos? 12 anos. Yes. Number 8. Is the first video on his channel? Ou seja, é o primeiro vídeo dele neste canal, no canal? Yes. Very good. É sim, né? Number 9. What are the 3 facts about him? Ih, que legal, né? Olha só, eu coloquei aqui a palavra him. Todas as vezes que eu uso ele como complemento, ou seja, como objeto verbal, objeto do verbo, né, que chamamos de complemento verbal, né, então nós utilizamos him. Him, na verdade, dá no mesmo que qual pessoa. Vou escrever aqui, ó. Meu Deus, por que eu sou péssimo para escrever assim? Ó, him dá no mesmo que he. Qual é a diferença? He é o sujeito, him é o objeto. Então, quando him vem depois do verbo, ele não pode ser he, ele tem que ser him. Se fosse ela, seria her. Se fosse eu, seria me. Se fosse eles ou elas, seria them. Se fôssemos nós, seria us. Só que também nós vamos ver mais à frente, estamos falando dos object pronouns, ok? Então, é só para nós entendermos que he é o sujeito, né? Observem aqui, se eu falo, ele tem 12 anos, he is 12 years old. Ele tem. Lembrando que he is 12 years old é o verbo to be, is. Só que quando fala de idade, ele vira o verbo tem. Tá? É uma regrinha da língua inglesa e isso não há como nós modificarmos. E quando ele passa a assumir a função de objeto, ou seja, ele vem depois do verbo ao qual se refere, então ele passou a ser him. O ele é chamado de him. Aí olha a pergunta. What are the 3 facts about him? Ou seja, quais são os 3 fatos sobre ele? Olha só, sobre ele. Ele não é o sujeito da oração. Estou falando sobre ele. Então, por isso virou him. Aí eu vou colocar os 3 fatos. Quais são? Fact number 1. He loves... Opa, olha lá, novamente, ó.
He loves. Observe que tem um S, né? Por quê? Estamos falando da terceira pessoa. He. Então tem que ter o acréscimo do S. Lembrando que este é apenas um dos casos, né, dos verbos no simple present. Há o acréscimo de outras letras além do S. Tá? Podemos acrescentar um Y, o yes. Tá? Então fiquemos atentos a isso. Nós vamos ver isso aí mais à frente. Podem ter certeza. He loves soccer and he is on the school team. Então, ele joga bola, ele ama jogar, né? Ele ama futebol e ele, né, está em um time na escola. Olha que coisa. Ele está em um time na escola. Vamos lembrar que a palavra time, nós falamos team. Team. Não é time, não. Team. Não é team. É team. Team. Pronunciem comigo. Ó. Team. Team. Ok? Very good. Então, o primeiro fato, ele amar futebol e estar em um time da escola. Fact number 2. His favorite kind of food is Japanese. Ou seja, sua comida favorita. Por que eu coloquei um his? Porque favorite, a comida favorita de quem? He. A comida favorita dele. Poxa, Roberto, você não falou que é o him? Não, não falei isso. Him é simplesmente o object pronoun, né? Estamos falando apenas ele. Quais são os fatos, três fatos sobre ele? Quando eu uso his no fact number 2, eu estou falando dele. Então, é um possessive adjective. O que significa isso? É um pronome, é um adjetivo possessivo. His favorite kind of food is Japanese. Ou seja, a comida favorita de quem? Dele. Dele, ou seja, do Sam. Ok? Very good. Vamos ver também isso mais à frente. Fact number 3. He has 3 sisters. Ou seja, ele tem, olha aí, voltando aqui ao has, né? Terceira pessoa, he, she, it. Quando se refere ao verbo to have, o que nós fazemos? Colocamos o has, né? Gente, o simple present. Estamos falando do presente, não esqueça. Muito bem. He has 3 sisters. Ou seja, ele tem 3 irmãs. Então, são os 3 fatos importantes sobre o Sam. Última questão. How many sisters does Sam have? How many sisters does his... Vamos lá. How many sisters does Sam have? Ou seja, quantas irmãs Sam tem? Lentamente. How many sisters do Sam have? Ok. Então, ele tem, he has 3 sisters. Ok? Very good. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós fizemos a nossa correção. Vou aqui abrir a nossa tela principal. Agradeço a atenção de vocês por assistirem a este vídeo, mais um dos vídeos que eu tenho aqui produzido para fortalecer o conhecimento de vocês. A gente sabe que é praticando que a gente vai dominar a língua inglesa e dominar com segurança, ok? Agradeço mais uma vez a atenção e fiquem com Deus. God bless you. Até a próxima aula. Bye. Yes.